Alunos do terceiro ano, que é o professor Thiago, dando seu olá oficial e das nossas aulas de... Bom, já demos o pontapé em eletrostática e estamos aqui estendendo um pouco mais esse conhecimento. Interessante perceber que essa parte da eletricidade ela tem bastante aplicação no nosso dia a dia. Espero que aquilo que nós vamos ver aqui amplie um pouco mais desse seu conhecimento. Ou, por que não, pensar na questão da interação correta com os fenômenos elétricos que acontecem ao seu redor. Muito bem. Bom, hoje nós vamos fazer a análise sobre a lei de Coulomb, mas antes vamos analisar em específico a ideia da série triboelétrica. Bom, a gente conseguiu ver na aula passada, assim rápido, que essa série ela faz parte do processo de eletrização de um corpo. Então, ali tem uma lista de materiais, ela pode ser muito maior do que isso aqui, ela é, na verdade, muito maior do que isso aqui, está faltando bastante tipo de material nela. Mas a gente tem uma escala de materiais que tem maior facilidade em perder elétrons e lá na base, materiais que têm maior facilidade em ganhar elétrons. Então, a gente fez uma comparação, no caso aqui, eu atritei um bastão de vidro, um bastão de vidro neutro e um algodão neutro. Neutro por quê? Nenhum dos dois está carregado. E se a gente for perceber, onde é que estão esses indivíduos aqui na série triboelétrica? Seria o vidro aqui e o algodão. Cadê o algodão? Está aqui. Então dá para perceber que o vidro ele tem maior facilidade em perder elétrons, enquanto o algodão tem facilidade em ganhar. E logicamente são os elétrons que vão trabalhar aqui, eles que vão ser movimentados de um lado para o outro. Por isso que você percebe, já que o vidro tem mais facilidade em perder elétrons ele vai ficar o quê? Positivo. Dá para perceber lá na figura que o vidro ficou positivo e, como consequência, para onde foram esses elétrons? Foram para o algodão, certo? É assim que funciona a série triboelétrica. E num outro caso, agora eu vou atritar um bastão de PVC, o PVC está aqui na base, e o mesmo algodão. Agora, quem tem mais facilidade, comparando os dois, quem tem maior facilidade em perder elétrons é o algodão. Se ele vai perder elétrons, ele vai ficar positivo. Então dá para perceber que agora o algodão, aquela flanela de algodão ficou positivo e logicamente foram os elétrons, para quem tem mais facilidade em ganhar, no caso o PVC. Certo? Essa seria a ideia. Bora ver aqui um exemplo. Um bastão de vidro perde 3 vezes 10 a 13 elétrons quando tritado com um pano de seda, sendo que ambos estavam inicialmente neutros. Considera a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, o valor da carga de um elétron, né? Determine a quantidade de carga adquirida pelo pano de seda. Muito bem. Trocando a caneta aqui para o nosso exemplo. Bom, diz que ele perdeu 3 vezes 10 a 13 elétrons. Isso é o número de elementos ou de partículas. Então, isso é N, elétrons. E eu sei calcular a carga. Carga no caso, como elétrons, né? Então, eu vou usar a ideia do menos, né? Então, a quantidade de elétrons vezes a carga elementar. Então, foram 3 vezes 10 a 13 elétrons. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga não é menos, pois é esse menos que eu usei lá na frente. Então, a carga aqui, 3 vezes 1,6, com o menos na frente, lógico, né? Vai dar 4,8 vezes 10. Bom, tem 13 e tem menos 19. Como é a mesma base 10, eu tenho só que somar. Isso vai dar menos 6.
Coulomb. Bom, essa base menos 6, eu consigo reescrevê-la de outra forma, né? Que no caso vai ser menos 4,8. 10 a menos 6 é micro. Então, eu descobri que a carga que ele adquiriu, né? Adquiriu? Se ele perdeu o elétron, então essa carga foi toda para o pano de seda. Já que ele perdeu o elétron, essa carga foi toda para o pano. Muito bem. A letra B diz o seguinte: o pano de seda já eletrizado que a gente calculou, ao ser colocado em contato com uma bolinha de isopor, inicialmente neutra, isso para ela metade da sua carga. Qual é a carga final do pano e do isopor? Muito bem. Deixa eu aqui fazer um desenhinho. Vocês sabem que eu não sou tão bom. Então tá aqui. Eu tenho o pano e uma bolinha de isopor. Inicialmente o pano estava com uma carga de menos 4,8 microcoulomb e a bolinha zerada, né? Bom, como é que fica? Depois que eu entrar em contato, esses dois elementos vão entrar em contato e vão dividir essa carga. E aí, quando separar, cada um vai estar com uma carga, o mesmo valor de carga, tá? Como é que faz? Bom, essa carga final, a gente já viu que nada mais é do que a soma das cargas. Então, 4,8 mais 0, porque a bolinha de isopor não tinha nada, dividido por 2. Sem brigar com a matemática, a gente sabe que isso aqui vai dar menos 2,4 microcoulomb. Tá? Eu até estou me livrando lá daquele 10 a menos 6, estou colocando o prefixo micro, para facilitar a nossa vida. Muito bem, certo? A carga se dividiu. Letra C diz assim: que tipo de força de interação haverá se aproximarmos o bastão de vidro da bolinha de isopor? Bom, o bastão de vidro, se você for perceber, ele perdeu 4,8 microcoulomb. Então ele ficou com uma carga positiva. É um bastão de vidro e a bolinha de isopor. Então olha aqui, o bastão de vidro, ele ficou com a carga, deixa eu colocar aqui, tá, eu só preciso saber que ela ficou positiva, tá? O valor necessariamente não. Enquanto que a bolinha de isopor, ela ficou com uma carga negativa, no caso é que a gente calculou, né? Menos 2,4. Ele quer saber que tipo de interação. Então aqui, como eles estão compostos, então eles vão se atrair. Então a interação é de atração. Beleza? Fechamos aqui a ideia. Uma outra coisa que também seria interessante a gente discutir é o tal do eletroscópio. Eletroscópio, eu vou deixar um card aqui com uma construção e experiência bem interessante de eletroscópio. Mas como é que funciona o eletroscópio? É um dispositivo para reconhecer se um corpo está carregado ou não. Deixa eu passar para cá. Se eu tenho aqui já só aquela arte de dentro e duas folhas de metal lá na ponta, lá embaixo, se eu aproximo um corpo neutro, as folhas não se abrem. Esse seria o comportamento. Agora, quando eu tenho um corpo eletrizado, as folhas se abrem. Por que isso acontece? Bom, o que eu posso dizer aqui? Se esse corpo for, por exemplo, positivo, bom, essa carga positiva vai atrair as cargas negativas lá para a ponta e, como consequência, ele vai repelir as de mesmo sinal. Então, como lá embaixo as folhas ficaram com o mesmo sinal, elas vão se repelir. Aconteceria se o corpo eletrizado fosse negativo. Lá na bolinha em cima estariam as cargas positivas e as negativas lá nas folhas do eletroscópio. E, logicamente, iam novamente se repelir. Esse seria o funcionamento. Bora ver aqui. As figuras mostram um eletroscópio eletricamente neutro, antes e depois da aproximação de uma barra condutora já carregada,
Quando a barra estiver bem próxima da esfera, as lâminas do eletroscópio se abrem devido à repulsão causada entre as suas cargas negativas. É o que a gente está conversando, né? Letra A. Qual o sinal da barra condutora carregada? E justifique sua resposta. Bora ver aqui. Bom, a nossa dica na figura é aquele sinal negativo após a aproximação. Então, se lá embaixo ficou negativo, aqui em cima ficou positivo, que no caso, com certeza está sendo atraído por essas cargas de sinal negativo da barra. Então, por causa do funcionamento de atração e repulsão, que nós conseguimos, atração e repulsão de cargas, nós conseguimos definir que esse é o sinal da barra condutora. E a letra B diz o que acontece com as lâminas se a barra condutora toca a esfera do eletroscópio e em seguida é afastada. Bom, só se eu afastasse aqui a barra, as lâminas iam fechar novamente, porque não ia ter mais interação, a indução. Mas se eu encosto toda essa carga negativa, perdão, uma parte dessa carga negativa da barra condutora repassa. Então aqui eu já não tenho mais a indução. A carga negativa fica em todo o conjunto. Deixa eu colocar aqui. Todo o conjunto vai ficar negativo. E quando eu afastar, as lâminas não vão se aproximar novamente, porque as cargas não vão ser redistribuídas. Todo ele está negativo, então vão continuar abertas desse mesmo jeito quando eu afastar. Se eu não encosto e afasto, ela fecha. Mas como eu encostei, eu carreguei o eletroscópio. Beleza? Essa seria a ideia.